Olha, eu acho que o primeiro ponto seria a responsabilidade dos candidatos se comprometerem com a democracia, não é? Agora, não vai ser as eleições que vão acabar com a onda fascista. É o povo na rua, não é? Ou seja, o enfrentamento em relação ao fascismo ele tem que acontecer nas ruas. Não vai ser simplesmente você vencer uma eleição que você vai acabar com esses movimentos, não é? O importante é que aqueles que estão candidatos à presidência, eles têm a responsabilidade de defender valores democráticos, acima de tudo, não é? E as pessoas que são contra o fascismo, contra o extremismo, não é? Que elas saiam às ruas, que elas não tenham medo de expor a sua opinião e que haja uma luta nas ruas mesmo para acabar com a onda fascista, não é? Eu acho que a sociedade brasileira ela precisa urgentemente se posicionar contra essa onda fascista e não pensar, como pensaram lá na Alemanha, que isso daí era uma caricatura, não é? Porque quando Hitler ele ascende ao poder, ele ascende ao poder com apoio popular. E muitos liberais, não é? Eles apoiaram o nazismo, não é? Antes de chegar ao poder. E eles falam assim, o Hitler ele é meio doido, mas ele não vai fazer o que ele fala. Ele fez. Ele criou campos de concentração, né? Então é a gente, primeiro, não subestimar um líder que se diz de extrema-direita, né? Ele não pode ser caracterizado como um palhaço, não é? E tem que ser levado a sério, não é? Justamente no que ele fala tem que ser levado a sério. Ele fala que vai metralhar a oposição, isso pode ser uma verdade. Ele não está simplesmente fazendo uma alegoria, ele não está fazendo metáforas, não é? Ele está falando sério, então a gente tem que levar isso a sério, não é? E a sociedade brasileira não pode aceitar esse tipo de manifestação, não é? Por isso que são importantes manifestações contrárias a atitudes fascistas, independente de qual partido esse sujeito seja, não é? Ou seja, existe, por exemplo, no caso do campo, existe um conflito no campo muito intenso, não é? A gente sabe que, por exemplo, terras indígenas são ameaçadas, indígenas são assassinados. O conflito no campo ele é muito intenso, não é? E quando ele fala isso, ele está se referindo a quem? É justamente um setor da sociedade, que é o setor ligado aos grandes latifundiários, ligado ao capital, digamos, do agronegócio, não é? Então ele tá falando o seguinte, eu vou simplesmente liberar, não é? Para que os interesses do agronegócio e da burguesia agrária, digamos assim, né, para que eles simplesmente assumam uma postura violenta em relação aos camponeses e assim por diante. Ao meu ver, ele não está simplesmente querendo solucionar o conflito no campo. Ele está querendo, na verdade, tensionar esse conflito em prol daqueles que apoiam ele, que são, digamos, setores ligados ao agronegócio, ligados ao grande latifúndio e assim por diante. Eu acho que a gente não pode, em momento algum, pensar que isso é uma metáfora. Eu acho que a gente tem que levar a sério, porque a gente está falando de um candidato à presidência da República, não é? Então, eu acho que ele tem que ter responsabilidade no que ele diz. O discurso do Bolsonaro não poderia ser aceito em qualquer democracia do mundo. O problema é que a nossa democracia já aceitou, não é? Então, a partir do momento que a gente aceita esse discurso e fala assim, é a opinião do cara, ele pode ter essa opinião, aí se abre o precedente, né, para que as pessoas comecem a expor esse tipo de opinião. Então, eu acredito que ele deveria assumir essa responsabilidade, mas ele sempre pensou dessa forma, não é? O Bolsonaro, se você pegar entrevistas dele, desde sempre ele assumiu essa postura, não é? Uma coisa é fato, ele se mantém fiel ao que ele sempre pensou, e isso agrada os eleitores dele. Eu duvido, eu acho muito difícil com que o Bolsonaro, agora, nessa altura do campeonato, ele fale assim, não, galera, deixa de lado esse discurso de ódio. Não, porque ele sempre foi assim. O problema é que a nossa democracia passou a aceitar esse tipo de discurso como um discurso que fosse plausível dentro de uma democracia. Nesse momento, assusta demais, porque ele teve uma grande votação no primeiro turno, o que mostra que talvez a sociedade brasileira também esteja ao lado desse tipo de pensamento, não é? Então, assim, é importante a gente bater na tecla. O discurso do Bolsonaro tem que ser um discurso que não cabe dentro de uma democracia. Por isso que eu acredito que a nossa democracia está fragilizada nesse momento. Uma democracia fragilizada, onde as pessoas não acreditam nas instituições, não acreditam nas próprias regras democráticas, abre precedente para discursos que fogem à democracia, não é? E isso é muito mal,
não é? Discursos ligados ao extremismo. Não é? Então, acho que, na verdade, a sociedade brasileira como um todo ela precisa passar por uma reflexão muito séria do que é democracia, de quais valores são aceitos e quais não são. O que é liberdade de expressão e o que já é preconceito, misoginia, racismo, homofobia. Parece que a gente não conseguiu ainda situar isso daí. A gente tem que saber o seguinte, ó, esse tipo de discurso é inaceitável, isso é homofobia, isso é racismo, isso é misoginia, não é? Ou seja, ninguém pode chegar na casa do povo e dizer que ele não estupraria uma mulher porque ela não merece. Isso daí é inaceitável, o sujeito tinha que, não é, simplesmente não poderia falar o que ele está falando. O problema é que parece que a sociedade já aceitou isso. Então a gente precisa fazer uma revisão muito séria do que são valores democráticos e o que deve ser aceito ou não dentro de uma democracia.